Mais uma videoaula, dando aí continuidade ao estudo dos reinos. Nós já sabemos aí que em aulas anteriores demos início aí ao estudo do reino animal. Vimos aí que esse reino se divide em sub-reinos chamados de filos, e na nossa videoaula de hoje nós abordaremos o filo dos platelmintos e nematelmintos. Então, turma, o capítulo 17 ele vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, que vai ser abordado na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre as características, os aspectos corporais, tanto dos platelmintos como dos nematelmintos. E na nossa aula de sexta-feira, nós vamos estar aí falando sobre as doenças que podem ser causadas por esses dois filos aí pertencentes ao reino animal. Então, vamos dar início aí à nossa videoaula. Peguem o material de vocês, o livro de vocês, abram na página 214, que é justamente a página de início do capítulo 17. Como eu já falei com vocês, é sempre importante estarem acompanhando as videoaulas com o livro. Marquem o livro de vocês, ou caso vocês achem melhor, façam anotações no caderno, mas contanto que vocês acompanhem a nossa videoaula também utilizando o recurso do livro. O livro não deixou de ser utilizado, tanto que nós temos a nossa sala virtual, onde a resolução das atividades passadas do livro devem ser enviadas. Turma, pouquíssimos alunos estão me dando esse retorno, então, por favor, aqueles alunos que ainda não colocaram as atividades em dias por conta dos TDs e tudo mais, organizem-se um pouco melhor em relação ao tempo de vocês, que eu ainda recebo essas atividades, mesmo que com atraso, não tem problema. Eu coloco a data lá só para vocês se organizarem, mas vocês podem sim me mandar as atividades dos capítulos anteriores sem problema nenhum. Eu estou ainda recebendo essas atividades. Então, vamos assim agora dar início aí à explicação do nosso conteúdo, lembrando que o capítulo 17 vai estar dividido em parte 1 e parte 2. Então, turma, dando continuidade à nossa viagem pelo mundo dos invertebrados, que são aqueles animais que não apresentam a coluna vertebral, vamos conhecer mais dois filos. Você já deve ter ouvido falar em verme. Com certeza, todo mundo já ouviu falar aí nesses benditos vermes. Quase sempre associamos a algo de aspecto sujo e bem desagradável. Na verdade, turma, o termo verme é popularmente usado para denominar animais invertebrados de corpo mole, alongado e sem membros. Alguns deles realmente assustam. Eles podem viver na forma de parasita, na forma parasitária, e aí nesse caso eles causam sim doenças nos seus hospedeiros, e aí como exemplo podemos citar os seres humanos e outros animais. Outros, porém, são completamente inofensivos ou até mesmo benéficos, como é o caso das minhocas. Por incrível que pareça, turma, a minhoca é sim classificada como um verme, mas pertence a um filo que vamos estudar um pouco mais adiante em outro capítulo. Então, a minhoca é um verme, mas é um verme benéfico, A minhoca não causa doenças de forma alguma. Então, vamos lá. O primeiro filo aí que nós vamos abordar no capítulo 17 é o filo dos platelmintos, página 214, tá certo? Então, platelmintos são animais de corpo longo, achatado, podendo ser encontrado no mar, em água doce e em ambientes terrestres úmidos, como é o caso das florestas. Os principais representantes dos platelmintos são as planárias, as tênias e o Equistossomos. Então, estamos vendo aí as imagens. Então, aqui nós temos a tênia, aqui nós temos a planária e aqui nós temos o Esquistossomos, ok? Então, lembrando, nem todo platelminto é causador de doenças, certo? Então, a gente vai ver aí no decorrer da aula quais seriam os grupos causadores de doenças e quais não seriam. E lembrando que as doenças causadas por platelmintos e nematelmintos vão ser estudadas na nossa próxima aula. Então, turma,
Como eu bem falei, eles podem viver de forma independente de outros seres vivos, que são chamados aí os de vida livre. Esses platelmintos não são causadores de doenças, tá certo? E aí é o caso das planárias. As planárias são platelmintos de vida livre, não são parasitas. Outros parasitando outros animais e neles provocando doenças. Se há uma relação parasitária, vai ter alguém que se prejudique, então vai ter alguém sim que vai acabar ficando doente nessa relação. Doenças causadas por vermes, turma, nós chamamos de verminoses, como é o caso da tênia, como nós vimos lá na imagem anterior, e dos esquistossomos. Eles são aí platelmintos causadores de doenças, eles são parasitários. Então, vamos agora falar um pouco sobre os aspectos corporais dos platelmintos, página 215. Então, olha só, turma. Os platelmintos são vermes que possuem sistema digestório incompleto, no qual aparece a boca, mas apresentam ausência de ânus. Sendo assim, o alimento sofre digestão dentro desse tubo e é absorvido. Então, animais que apresentam sistema digestório incompleto, né, apresentam boca, porém não apresentam ânus. Então, nós dizemos aí nesse caso que os platelmintos são animais de sistema digestório incompleto. Entre os platelmintos, as tênias não possuem sistema digestório. E por esse motivo, turma, o alimento é diretamente absorvido pela parede do seu corpo. A gente vai falar mais à frente sobre as características de uma tênia, tá certo? Mas, no caso das tênias, esse animal em específico não possui sistema digestório. Então, o alimento é absorvido diretamente pelas paredes do corpo da tênia. As substâncias inúteis são eliminadas pelas células flama ou por saída direta, conhecida por difusão. E o que seria, professor, difusão? É o processo em que as substâncias passam do meio mais concentrado, dentro do animal, para um local de menor concentração, que seria fora da célula. E nós até já falamos sobre esse processo em aulas anteriores. Então, difusão é o processo em que substâncias passam do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Além disso, turma, os platelmintos possuem um sistema nervoso mais desenvolvido que o dos quinidários, a ponto de apresentar estruturas capazes de detectar, por exemplo, a luz, chamadas de ocelos, que vem do latim ocelos, que significa pequenos olhos. Então, como nós vimos, nos quinidários há ali o início de um sistema nervoso. Já no caso dos platelmintos, esse sistema nervoso ele já é mais desenvolvido, do que no caso dos quinidários. Então, eles apresentam uma estrutura chamada ocelo, que é responsável por detectar a presença ou a ausência de luz. Já falando da reprodução dos platelmintos, essa reprodução ela pode ser tanto de forma assexuada, que você já conhece muito bem o termo, quanto sexuada. Então, temos aí nos platelmintos também as duas formas de reprodução. A reprodução assexuada ocorre por fragmentação do corpo, como nós estamos observando aí na nossa imagem. Nesse tipo de reprodução, os platelmintos podem surgir a partir de pedaços do indivíduo genitor, o indivíduo original. Isso mostra o alto poder regenerativo que esses seres vivos possuem. Então, aqui na nossa imagem que nós estamos observando, temos a planária. Ela foi fragmentada e esses fragmentos deram origem aí a outros indivíduos.
Então, temos aqui a planária, foi dividida em 3 fragmentos, e cada fragmento desse deu origem a uma nova planária. Então, esse tipo de reprodução, como não houve troca de material genético, é chamado de reprodução assexuada. No caso da reprodução sexuada, ocorre aí a fecundação. Nesse tipo de reprodução, a célula reprodutora masculina, os espermatozoides, encontrará a célula reprodutora feminina, no caso aí o óvulo, no mesmo indivíduo. No caso de animais hermafroditas, que são animais chamados de monóicos, ou dentro das fêmeas, em espécies que possuem sexos separados, que nós chamamos de espécies dioicas. Então, recapitulando, animais monóicos apresentam os 2 sexos, masculino e feminino, no mesmo animal, e no caso de espécies dioicas, nós teremos animais com sexos separados, no caso dos seres humanos. São espécies dioicas. Temos o homem e a mulher, sexos separados. Como exemplo de platelmintos hermafroditas, temos aí a tênia, como vocês estão observando aí na nossa primeira imagem, essa imagem aqui. Já como exemplo de platelmintos dioicos, temos aí o esquistossomo, espécie em que o macho abriga o corpo da fêmea durante o acasalamento, tá certo? Um pouco sobre os aspectos ecológicos, já na página 216, olha só. Os platelmintos ganharam a fama de causar doenças em seres humanos, evidenciando uma relação desarmônica. Como eu expliquei para vocês, em uma relação desarmônica, um animal, um ser se beneficia enquanto o outro sai prejudicado. Por isso que existe aí essa nomenclatura desarmônica. Não há uma harmonia. Um se beneficia enquanto o outro vai ficando doente, que nós chamamos aí de parasitismo, no caso dos platelmintos. Chamamos de desarmônicas as relações ecológicas entre 2 espécies em que uma delas sofre o prejuízo, como eu já havia explicado para vocês. No caso do parasitismo, é desarmônica porque enquanto o parasita obtém as condições para se manter vivo no corpo do hospedeiro, esse hospedeiro, turma, pode desenvolver doenças e até mesmo chegar a óbito. Contudo, os platelmintos têm sua importância ecológica, principalmente na cadeia alimentar, pois servem de alimentos para outros animais, como, por exemplo, aí as aves. Mas devemos lembrar, nem todo platelminto é causador de doenças. Doenças essas que nós estudaremos na nossa próxima videoaula, certo, turma? Estaremos agora falando dos nematelmintos. E aí, esse assunto, nematelmintos, já está na nossa página 221, ok? Então, como eu tenho certeza que vocês estão acompanhando a nossa videoaula aí com o recurso do livro, vamos lá. Os nematelmintos tanto podem ser encontrados na água, no caso aí de lagos e oceanos, como em ambientes terrestres, solos úmidos. Os principais exemplares de nematelmintos são as lombrigas, que vocês estão vendo aí a imagem, as filárias, os ancilostomos e os oxiuros. São aí os principais representantes desse grupo de nematelmintos. Os nematelmintos, turma, dando aí continuidade na página 222, são vermes de corpo cilíndrico, enquanto os platelmintos são vermes de corpo achatados. No caso dos nematelmintos, nós teremos aí vermes de corpo cilíndrico que apresentam uma novidade com relação ao filo dos platelmintos. Possuem um sistema digestório completo. Desse modo, os nematelmintos são dotados de boca e ânus. Algumas espécies são parasitas, já sabemos o significado do termo, podendo causar verminoses, que são doenças causadas por vermes.
da mesma forma que nós vimos aí que ocorre no caso dos platelmintos. A maioria dos nematelmintos possui sexos separados, ou seja, são espécies dioicas. O macho produz o espermatozoide, que encontra o óvulo na fêmea, formando aí um novo indivíduo. Normalmente, o macho é mais curto que a fêmea e possui um gancho na parte posterior que a segura durante o ato sexual. Estamos vendo aqui, ó, o ganchozinho, a espícula, como está escrito aqui o nome, copulatória. Então, o macho utiliza essa espícula para se segurar na fêmea, para que possa ocorrer aí a fecundação. Da mesma forma que os platelmintos, os nematelmintos são responsáveis por diversas verminoses em seres humanos. Porém, fazem parte também da cadeia alimentar, servindo de refeição para, como por exemplo, aí, anfíbios, como é o caso dos sapos. Algumas espécies de nematelmintos podem parasitar raízes de plantas, o que provoca o enfraquecimento delas. Então, é uma relação desarmônica, é uma relação aí de parasitismo. A consequência direta pode ser a diminuição da produção agrícola. No caso dos seres humanos, podem provocar uma série de problemas. Que problemas são esses, turma? Problemas de saúde. Então, turma, a atividade referente a este nosso assunto vai ser o nosso TD número 10. Como eu expliquei para vocês no início da videoaula de hoje, o nosso capítulo está dividido em duas partes. Então, em relação à primeira parte do nosso capítulo, vocês vão resolver o TD número 10, tá certo? E aí, na aula de sexta-feira, na qual nós estaremos finalizando o capítulo 17, será passado aí as páginas do livro. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.